Olá, Vides. Direto aqui do quarto de lixo, que é onde vocês, ateus, respeitosamente sempre nos colocam, os cristãos. Eu sou cristão. Boa tarde. Cara, olha, em primeiro lugar, eu respeito muito os ateus, os céticos e todos os demais, sem nenhum problema. Eu tô brincando um pouquinho aqui, tá? Eu vejo sempre vocês como crentes cheios de fé. Vocês são verdadeiramente crentes cheios de fé. Eu admiro a fé de vocês. Mas, cara, é uma fé, pra mim, no meu conceito, é uma fé ilógica. Porque é assim, vocês dizem que não existe um Criador quando toda a criação grita que há um Criador. Você olha um bolo e eu digo, cara, houve um cozinheiro que fez aquele bolo. Você não. Você diz assim, não, esse bolo foi o seguinte: vinha um caminhão do Carrefour por uma ladeira e ele capotou. E ele saiu capotando, misturando os ingredientes. E quando ele bateu lá embaixo, ele pegou fogo e tal. E tá aí o bolo que foi formado por causa do incêndio lá do caminhão do Carrefour. Ou então alguém pega um punhado de farinha na mão e joga num ventilador, e daqui a alguns milhões de anos vai ter uma tapioca bem quentinha com manteiga na sua mão. Pra mim isso é uma fé ilógica, porque ela é baseada em argumentos falaciosos. Você viu sobre a vida de Darwin e tal, mas você não viu como terminou Darwin. Cara, faz um curso de enfermagem e vai a um hospital, trata de um ateu na hora da morte. Você já fez isso? Todos nós nos voltamos ao Criador. Todos nós, na hora da morte. Todos nós. Em um momento de morte, quando nós nos vimos diretamente ali na luta entre vida e morte, você sabe que vai morrer, você se volta ao Criador, cara, numa tentativa desesperada. Isso é um fato. Se você cria uma criança numa ilha deserta, sem ninguém na ilha, sem ninguém ensinar ela que existe um pseudo-deus, que existe um Criador, que existe tudo isso, ainda assim isso tudo está no DNA dela. Todos nós, seres humanos, nascemos com a necessidade de adorar e crer em alguma coisa. Até mesmo você, que crê que não existe um Deus e crê em sua própria convicção. Você crê em seus achismos, em suas filosofias. E isso pra você é o seu Deus. Amém, beleza, tranquilo. Eu respeito, cara, na boa, verdadeiramente eu respeito. Olha, sinceramente, você pode falar de igreja, você pode falar mal de igreja, você pode falar mal de pessoas, pastores, etc, etc, seja lá quem for. E você pode falar mal de religião. Por quê? Porque tudo isso é humano. E por ser humano, é cheio de falhas. Mas nem você, nem ninguém tem argumento contra Cristo. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E se vocês tivessem curiosidade realmente, verdadeiramente, de saber se a sua fé ela é tão embasada, tem um embasamento tão sólido como vocês dizem ter, é que vocês nunca estudaram as profecias bíblicas, cara. Que existem profecias que têm uma precisão matemática. Então a gente não pode ser burro de nós crermos nos nossos próprios achismos, porque verdadeiramente, se a gente tiver certo, beleza, vai ser uma boa. Mas, cara, e se você tiver errado? Você já pensou nisso? Sinceramente, eu até diria assim: vamos pensar por um minuto, ok? Vamos pensar que você está correto. Vamos imaginar que você esteja correto e que não existe um Deus, e que o Deus que existe por aí é só uma história com E minúsculo e que ele nunca existiu e tal. Ok, vamos imaginar. Você tem esse direito. Então vamos dividir a tela aqui no meio, que eu não sei trabalhar muito bem com software de edição, apenas eu estou te respondendo. Vamos imaginar que desse lado de cá você crê que não existe um Deus. Ok,
eu que estou aqui, eu também estaria numa boa, porque eu tenho vivido uma vida crendo que existe um Deus, crendo que existe um Deus galardoador e um Deus justo, um Deus de justiça, que Ele é amor e que Ele é justiça. Não dá para se desassociar um do outro. Então eu tenho uma vida digna, uma vida reta, uma vida que procura agradar a esse pseudo Deus, como diz você, ok? Eu estaria numa boa e você estaria numa boa. Estaríamos lado a lado, estaríamos numa boa, porque afinal depois da morte não teria o nada. Então estaríamos bem. A gente viveu a vida, eu vivi minha vida inculpável, de forma digna, de forma correta, da forma que a palavra, que eu creio que a palavra de Deus determina. Ok, tranquilo. Se vocês estiverem corretos quanto a isso, eu vou me dar bem também, igual a você. Mas por um minuto, vamos imaginar que a Bíblia seja um livro correto. Cara, se você estudar o quão registrado é esse livro, você vai entender que você vai entender que esse livro, ele é muito bem registrado. Ele é o livro mais registrado de toda a humanidade. Nós temos 24 mil livros no Novo Testamento encontrados até hoje. São livros que datam aí do ano 100, 120, mais ou menos, os livros mais antigos. Você tem aí, em contrapartida com os livros de Sócrates, que fala de Platão, das Lias de Platão e tal, aquele negócio todo. Você tem 643 livros, mais ou menos. E sobre Sócrates, exatamente, são 7 livros. Então, meu irmão, são disparidades muito grandes. É bobeira a gente entrar nesse tema, e eu não vou entrar nesse tema contigo. Mas eu convido a você a dar uma estudada antes de você se decidir verdadeiramente, digamos assim. Porque veja só, vamos pensar por um minuto que a Bíblia esteja correta, ok? Que a Bíblia esteja correta e que o nosso erro, o nosso pecado é ser não crer em Deus. Porque Deus fez todas as coisas, Ele viu que nós éramos maus, Ele olhou a nós enquanto somos maus, que somos maus, cara. Meu irmão, você faz o seguinte, você se acha um cara bom, beleza, mas eu digo a você uma coisa: se eu pudesse pegar tudo que veio na sua mente no dia de hoje, tudo que veio na sua mente, cada pensamento, cada imagem, cada ponto, cada vírgula, cada desejo, cada lembrança, cada vontade, seja voluntária ou involuntariamente, e se nós pudéssemos tirar aquilo e jogar num telão na frente da sua casa, você mudaria de casa, você mudaria de rua. Se seus amigos soubessem o que você já pensou sobre eles, você não teria amigos. Então isso é um fato, nós somos maus. E Deus, em sua maravilhosa bondade, quando Ele nos viu com essa maldade, esse poço de maldade, Ele nos amou de tal maneira invisível que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É assim. Muito embora para você difícil de acreditar nisso, mas seria mais inteligente de sua parte você tentar entender isso. E depois que você entender, você não com um espírito de rejeição absoluta, porque isso também é uma fé contrária. Isso também é fé, cara. É a sua fé. Então você rejeita aquilo que você não acredita não ser verdade, muito embora você não tenha estudado. As pessoas dizem: o homem não foi na lua. E o homem diz: não, nós fomos à lua sim. E está lá o satélite transmitindo para o mundo inteiro. Ele retorna um feixe de laser. E lá na lua, cara. E está lá. É uma prova cabível. Enquanto tem pessoas que não acreditam. Mas tudo bem, tranquilo. Eu não vou me ater a esses fatos. É só uma questão assim. Busca. Procura saber. Procura saber. Não é pro teu bem? Cara, é pro teu bem. Procura saber. Procura saber. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te dê entendimento, te dê discernimento e te dê fome para que você busque a verdade.
porque a verdade, ela liberta. Você diz que não é escravo, você sim é escravo. Você é escravo dos seus pensamentos e das suas convicções, e você morre por ele, por essas convicções, convicções que foram incutidas na sua mente também por um ser, como as minhas convicções foram incutidas não na minha mente, mas no meu coração por um outro ser. Eu também sou escravo. Eu também sou escravo. Eu fui comprado. Eu fui comprado. Eu estou em submissão total, absoluta e completa e total dependência. E sou muito feliz porque a minha alienação, diferente da sua alienação, a minha alienação, ela me dá paz, tranquilidade, prosperidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, saúde, família sólida, filhos abençoados e obedientes e muitas outras coisas mais. E se isso tudo não fosse pouco, me garante salvação. Meu irmão, Deus te abençoe, mas eu prefiro a minha alienação, tá bom? Paz, graça e paz. E a todos os cristãos, uma boa noite. Saudações de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado.